desejo que a paz de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus seja com todos vós. O Senhor, Ele é grande, Ele é maravilhoso, é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Estou muito feliz com o Senhor Jesus Cristo, porque é o cuidado dEle, é a misericórdia dEle que tem me dado essa coragem, essa valentia, essa ousadia de falar desse grande amor de Jesus. Jesus é maravilhoso. Jesus, Ele é lindo e Ele é poderoso. E é desse Jesus que nós vamos falar nesta noite, deste cuidado maravilhoso que o Senhor tem com o seu povo. E nesse momento eu quero agradecer a todas as pessoas que se inscreveram no meu canal do YouTube, Aurimares Palati. Agradeço a confiança, agradeço a amizade, que Deus continua vos abençoando. E aqueles que ainda não se inscreveram, eu convido para se inscrever. Se inscreva, deixa teu like, compartilha e ativa o sininho da notificação, porque com isso você estará proporcionando que as outras pessoas tenham acesso a essa mensagem de paz, a mensagem de amor e a mensagem de salvação. Aleluia. Nesse momento eu quero trazer uma porção da palavra de Deus, compartilhar convosco uma palavra que traz como temática sobre a importância de descansar em Deus. Aleluia. Temos como texto base o livro de Salmo, capítulo 62, o verso 5 e o verso 6. Veja o que diz o verso 5. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa, não serei abalado. Eu acho interessante no verso 5 que o salmista diz assim: ó minha alma, espera somente em Deus. Veja a colocação que ele remete. Ele diz assim: descansa em Deus, confia somente em Deus. É uma palavra realmente maravilhosa, uma palavra que nos traz aí uma confiança de nós termos nesse Deus maravilhoso, nesse Deus poderoso, a ponto de sermos capazes de descansar na força e no poder de Deus. Aleluia. Então, vale dizer que este salmo, ele remete-se ao princípio que todos os cristãos devem adotar. Veja que em situações difíceis, em tempos difíceis, tempo de aflição, tempo de angústia, tempos de dores, devemos olhar somente para o alto, olhar somente para Cristo, né? Olhar somente para Deus e acreditarmos que o Senhor, Ele é o bastante, o suficiente para nos garantir a vitória. Aqui nos remete uma palavra de confiança, uma palavra de esperança, e vale a pena dizer que Jesus, Ele é poderoso para nos dar a vitória em Cristo Jesus. E Deus, Ele é o nosso libertador, né? Glória a Deus por isso. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é tudo para nós. Como vale a pena nós termos esse relacionamento com Deus, essa amizade com Deus, conhecer Deus de perto e saber quem é Deus na nossa vida, né? O quanto é importante essa amizade maravilhosa com o Senhor Jesus.
devemos aplicar em nossa vida essa fé viva em Jesus Cristo, aleluia, de modo a não permitirmos que nenhuma aflição, nenhuma crise, nenhum sofrimento venha abalar a nossa confiança em Deus. Sabemos que há momentos na nossa vida que nós passamos por altos e baixos. É como que se tivesse uma gangorra, uma hora em cima e outra hora embaixo, uma hora em cima e outra hora embaixo. E essa situação, que é uma situação que não é confortável, e às vezes nos traz muita tristeza, muita angústia, e perdemos assim o equilíbrio da nossa fé, da nossa confiança em Deus, e começamos a desesperar, e às vezes de confiar em nós mesmos e na nossa força. Mas o salmista aqui, ele remete uma palavra de confiança somente em Deus. Vale dizer que essa confiança em Deus, porque há momento que a nossa força não pode realmente fazer nada. As nossas limitações, nós somos limitados, e mesmo que queremos fazer algo, às vezes nós somos podados, porque não temos o suficiente para fazermos alguma coisa. Somos bloqueados, somos limitados, mas essa palavra descansa somente em Deus. Então, diante das lutas, diante das aflições, das angústias, eu sei que o meu Redentor vive. Palavras maravilhosas, palavra linda. Então, vale dizer que Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa força e Ele é a nossa esperança. E eu acho interessante um convite generoso que o Senhor Jesus nos faz, que está registrado lá no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28. Ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimido, e eu vos aliviarei. Olha como é generoso esse convite de Jesus. Ele sabe que nós, como seres humanos, nós temos momentos realmente que estamos cansados, o nosso corpo físico, a nossa mente, nós estamos esgotados fisicamente, mentalmente, e às vezes até abalado na questão da nossa fé. Mas diante de toda essa montanha de problema, diante de toda essa circunstância, Jesus diz assim, palavras dóceis, palavra maravilhosa, esta palavra: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É interessante nós olharmos esta palavra, todos que estáis cansados. Às vezes nós deparamos, quando a gente fala de cansado, assim, dá-se a entender que esse cansaço talvez seria para uma pessoa já de seus 40 anos, 50, 60, que já labutou pela vida e que já está cansado, né? Mas hoje nós deparamos com essa palavra, cansados, oprimidos. Infelizmente, nós deparamos com crianças na faixa de 7, 8 anos, 10, com esse problema de cansaço, fadiga, né, ansiedade, né, oprimido. No meu tempo de criança, eu não via falar que existia uma criança com depressão, uma criança cansada, mas hoje nós já presenciamos essa situação. Mas é interessante que a palavra, ela refere a todos os que, né? Então ela não se refere somente ao adulto, mas a todos que estão nessa condição, né? E o Senhor Jesus, ele tem o remédio. Ele é o nosso socorro. Então nós precisamos ir ao encontro de Deus, né? Em Jesus é que encontramos força, paz, alegria e esperança. E eu costumo dizer, Jesus é a nossa esperança. É a verdadeira esperança, está nele, é ele, né? É a nossa esperança. Então, é em Deus que encontramos o descanso para nossas almas. Deus é maravilhoso, não existe, né,
outra condição, outra situação, um instrumento especial. Não, a fé, né? A esperança, o amor está na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Então, é interessante nós aprendermos a ancorar o nosso coração, né, na esperança de Deus. Mesmo que estamos passando por momentos turbulentos, momentos agitados, mas nós precisamos entender que Jesus é o nosso socorro bem presente na angústia. Então, diante dessa confiança, diante dessa fé viva em Jesus, eu preciso ancorar o meu coração e dizer assim: descansa, coração, aquieta, coração, porque eu acredito, eu confio que o meu Redentor vive e a minha força está nele, a minha confiança está nele. Que palavras maravilhosas! Veja que o apóstolo Paulo, ele destaca a esperança como uma das 3 virtudes principais do cristianismo, né? Que é a fé, o amor e a esperança. Veja no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 13, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, e o maior deles é o amor. Olha que lindo, que maravilha, né? Nós temos aí 3 princípios da nossa fé, né, que nós precisamos colocar em prática, que é a fé, o amor e a esperança. E vale dizer que o Senhor Jesus, ele é maravilhoso, ele é misericordioso, né, e com amor imensurável. Não conseguimos medir essa grandiosidade desse amor de Deus para conosco, né? Deus é amor, Deus é esperança. E veja que na Bíblia Sagrada, a palavra esperança, ela está registrada 100 vezes, essa palavra esperança. Então, a necessidade de nós usufruirmos deste cuidado de Deus, a esperança do cuidado, a esperança da providência de Deus, porque Ele é a nossa viva esperança. Aleluia. É interessante atentarmos que a esperança, ela não parte de um pressuposto, de um pensamento positivo. Ela não inicia, né, diante desse pressuposto de que eu tenho um pensamento positivo, então eu tenho a esperança. Mas ela parte do pressuposto de algo que é especial, que vem da parte de Deus sobre a nossa vida. Então, essa esperança não nasce no meu natural, mas ela se desenvolve através da minha amizade com Deus, da minha caminhada com Deus, do meu percurso em conhecer cada dia mais a Deus, né? Desse relacionamento entre eu e Deus, esta comunhão viva, intrínseca entre eu e Deus. Então, quando eu tenho uma comunhão intrínseca com Deus, que eu conheço Deus de perto, que eu tenho esse relacionamento com Ele, um relacionamento contínuo, um relacionamento diário, então eu passo a conhecer melhor a Deus. E como eu passo a conhecer melhor a Deus? Porque eu chego mais perto de Deus. Então eu passo a conhecer que Jesus, ele é maravilhoso, que Jesus, ele é poderoso, que Jesus, ele nos guarda, ele nos protege e ele é a nossa força, ele é a nossa esperança. Veja o que diz o Salmo 146, verso 5, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Deus de Jacó, por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Então, bem-aventurado aquele que tem Jesus, o Todo-Poderoso, como nosso socorro, como nosso auxílio, né? Que palavras maravilhosas. Veja que o Salmo 145, verso 18 diz: perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos que invocam em verdade, ou seja, com sinceridade. Então, veja que necessário se faz buscar mais a Deus.
Quanto mais nós buscarmos a Deus, nós invocamos a Deus, mais pertinho de nós Ele vai estar, né? Que palavras lindas, palavra maravilhosa. Percebe-se que as pessoas, elas trabalham, elas labutam, né? Elas se esforçam, mas contam com a misericórdia e o cuidado de Deus. Então, mesmo que ela trabalhe, que ela estuda, que ela se esforçam, né, no seu dia a dia para adquirir aí o seu pão de cada dia, para o seu sustento, né? Mas ela acredita na misericórdia e no poder de Deus. Porque quando nós confiamos na nossa força, na nossa habilidade, na nossa competência, nós podemos passar por um momento de frustração, porque nós somos limitados. Mas quando nós olhamos na grandiosidade de Deus, na misericórdia de Deus, no imensurável amor de Deus, então nós sabemos que mesmo que eu não consiga fazer algo, que eu não consiga resolver, mas eu sei que o meu Deus grandão, Ele pode resolver, Ele pode abrir caminho aonde não existe caminho. Deus, Ele é Deus do já, Ele é Deus de poder, Ele é Deus de providência. Então, veja o que diz lá no livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não fatigarão. Olha que palavra linda. E eu posso dizer, aquele que esperam na força de Deus, no poder de Deus, no cuidado de Deus, ele não cansa, mas ele continua caminhando, e sempre na confiança de que Deus é o socorro bem presente na angústia. Deus é maravilhoso. É muito bom termos experiência com Deus, andar com Deus, viver com Deus. É muito gostoso quando nós temos esse conhecimento do que Deus representa para mim, o que Deus é na minha vida. É maravilhoso, porque quando nós não temos saída, nós não temos caminho, mas nós podemos olhar para o alto e dizer: Jesus, eu acredito, Senhor, no teu agir, no teu prover. Eu acredito, Senhor, que nada está perdido. Tu és o Deus do já, é o Deus de já, é o Deus de agora, é o Deus que faz aquilo que nos surpreende, porque tu faz muito mais daquilo que nós esperamos. Então é o Deus do milagre. E o profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 7, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Aleluia. Então a palavra de Deus diz que confia na sua capacidade, em seus recursos humanos sofrerão desilusões, pobreza espiritual e por fim ruína. Então quem confia na sua força pode passar por um momento de frustração, momento que você possa ter desilusões, mas na força de Deus nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Então, devemos confiar plenamente no Senhor, plenamente em Deus. Como diz o salmista, confia somente em Deus. Então, não é confiar em mim, não é confiar em pessoas. Veja bem que há momentos que as pessoas passam por momentos turbulentos, momentos difíceis, momentos de angústia. E hoje nós temos uma facilidade imensa de comunicar com o irmão e com outros, né? E de repente a gente começa pelo WhatsApp, pedir oração para Maria, para Joana, para o Pedro, para o João, e pede oração para o Brasil todo. É errado fazer isso? Não, não é errado. Mas o importante é nós entendermos que Jesus, ele está pertinho de nós. Ele está juntinho de nós. Basta nós buscarmos a presença dele.
Ele está pronto para nos atender. Não precisa você sair da tua casa, pegar o telefone, ligar para alguém. Não, fala diretamente com Deus. Fala com Ele, conversa com Ele, chame pelo nome dEle, porque por certo Ele ouvirá e dará a vitória. Então é uma facilidade de andar de muleta e ficar pedindo: irmão, ora por mim, irmão, ora por mim, achando que as pessoas devem estar carregando a tua cruz. Elas podem ajudar a carregar a cruz, mas o importante é você chegar mais perto de Deus, ter mais experiência com Deus e conseguir ancorar, né, o teu coração. Não, eu acredito, vou descansar, porque eu acredito que Deus está no controle. O próprio Salmo 46, o verso 5 diz assim: Deus está no meio, Deus está no centro, Deus está no controle de toda a situação. É quando eu olho para a situação, para o problema, e diz: olha, não tem como fazer. Não posso pôr a mão, não posso falar, não posso agir, não posso. Mas eu sei que tem um Deus poderoso. Esse Deus poderoso, Ele pode agir, Ele pode fazer, Ele pode criar caminho aonde não existe caminho. Esse Deus, Ele é maravilhoso. Então, vejamos que a incredulidade, muitas das vezes, ela impede de nós desfrutarmos desse momento tão delicioso que é descansar em Deus, que é depositar a nossa confiança em Deus. Porque há momento que você diz assim: ah, será que Deus vai fazer? Ah, mas esse problema é tão difícil. Ah, eu acho que Deus não vai fazer. Você começa a se limitar a Deus, começa a achar que o problema é maior do que Deus. E aí está o erro. Nós não podemos ser incrédulos, nós devemos acreditar no poder infalível do Senhor Jesus Cristo. Vejamos que o povo de Israel, ele já tinha experiência com Deus o suficiente para conhecer quem é Deus. É o Deus do milagre. Porque quando eles estavam com fome, eles presenciaram o alimento caindo do céu sobre eles. E eles pegavam maná para se alimentar. A providência de Deus. Eles presenciaram aquele momento que não tinha saída, que não tinha como fazer nada. Mas Jesus apareceu e abriu o mar vermelho para que eles pudessem passar do outro lado. Eles presenciaram esse momento. Eles caminharam nesse momento, nesse milagre de Deus. Eles presenciaram os cordonizes caindo, Deus preparando o alimento para eles. Quando eles tiveram sede, eles também presenciaram que a rocha começou a jorrar água e saciar a sede do povo. Eles participaram do milagre, eles assistiram o milagre. E também a Bíblia relata do milagre no deserto, que eles caminharam 40 anos. Mas como é interessante caminhar 40 anos com o mesmo sapato, com um sapato no pé, 40 anos caminhando. Interessante, o sapato não rasgou, o sapato não furou, o sapato permaneceu no pé. O cuidado de Deus, o amor, a misericórdia de Deus com aquele povo, a roupa daquele povo, 40 anos, aquele povo caminhando com a roupa do corpo, Aí não sei como é que poderia estar falando se lava, se não lava, não sei, mas o importante é entender que a roupa que eles estavam vestidos duraram 40 anos. A roupa não rasgou, a roupa não envelheceram. Veja o cuidado de Deus, a mão de Deus estendida sobre aquele povo de Israel, protegendo, guardando, dando livramento. Mas mesmo assim, com todo esse milagre que eles presenciaram, que eles participaram, mas eles conseguiram aborrecer a Deus, ofender a Deus por causa da sua incredulidade.
Veja o que diz lá o Salmo 78, verso 41. Voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Como pode? Depois de usufruir de todos os milagres, da bondade, da misericórdia, do cuidado de Deus. Deus provendo, Deus dando livramento, eles vivenciaram, participaram, enxergaram o milagre de Deus. Mas, no entanto, o Salmo 78, verso 41 diz: voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. E muitas das vezes acontece isso conosco. Nós provamos da grandiosidade, do amor, do cuidado de Deus, do milagre de Deus na nossa vida. E às vezes voltamos atrás e deixamos de acreditar que mais uma vez Deus pode fazer um milagre na nossa vida. E começamos a murmurar: será que Deus faz? Será que vai fazer? E às vezes não conseguimos ancorar o nosso coração e descansar em Deus. Nós começamos a atropelar as coisas, né? A correr atrás de pessoas. Mas nós precisamos acreditar que Deus é o nosso socorro, bem presente na angústia. Aleluia. Acreditar nesse Deus maravilhoso. Precisamos estarmos firmados em Deus, firmados na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos dá vida, que nos faz ter fé e confiança em Deus. Porque a palavra de Deus diz que a nossa fé vem pelo ouvir, mas não é ouvir qualquer coisa, mas é ouvir a palavra de Deus. A nossa fé vem pelo conhecimento da palavra, pela leitura da palavra, por ouvir a palavra de Deus, que a nossa fé, ela aparece. Eu acho interessante, aqui tem um texto de uma reflexão que nos traz aí uma questão do cuidado. E conta-se, né, uma história que uma garotinha, ela recebeu 2 maçãs. E a mãe da menina percebeu a alegria, o euforismo no rosto da garotinha. E ela quis tirar uma lição daquela atitude, né? E ela disse: meu amor, vejo que você ganhou 2 maçãs, não é mesmo? E a menina responde: sim, mamãe, grandes e lindas, e são bem vermelhas. E a mãe diz: filha, devem estar deliciosas. E a menina responde: acho que são as melhores maçãs do mundo inteiro, mamãe. A mãe responde assim: bem, filhas, você tem 2, que tal você me der uma maçã? E a mãe percebe que a menina, ela ficou meio constrangida, talvez assim não muito alegre. Então, rapidamente, a menina mordeu uma maçã e mordeu a outra maçã. Automaticamente ela provou uma e comeu também um pedaço da outra maçã. A mãe, quando viu a atitude dessa criança, ela ficou assustada, ela ficou indignada. Como assim? E ela tem 2 maçãs. Não foi isso que eu ensinei para minha filha. Ela tem 2, eu pedi para ela me dar uma. E agora ela come as 2 maçãs, ela morde as 2 maçãs. E quando a mãe estava julgando, pensando nessa atitude da menina, a menina disse assim: mamãe, eu quero te dar esta maçã. Esta maçã, mamãe, dá mais doce do que esta. E aí a mãe ficou sem entender. Eu já estava pronta para dar uma bronca nessa menina. Mas que lição a minha filha me deu? Ela queria primeiro provar a maçã para ver qual era mais gostosa, mais adocicada, para dar o melhor para a mãe. Mas quando ela estava naquele impasse, pensativa,
o que fazer da maçã sem saber se a maçã é boa, não é, gostosa, não é. Ela falou, eu vou tentar, né, experimentar e daí eu passo melhor para minha mãe. Então até o presente momento a mãe estava irada, com raiva e já querendo dar uma lição de moral naquela menina. Mas a menina estava com aquele coração tão bondoso, aquele coração de amor, de bondade, querendo oferecer o melhor para a mãe. E quando a mãe achava, né, que ela ia fazer isso, ela estendeu a mão e deu, né, a maçã para a mãe. E ela disse, mãe, esta maçã, ela é mais doce. Olha que lindo a preocupação dessa criança. E é exatamente isso que Jesus faz conosco, que Deus faz conosco. Às vezes nós pedimos algo para Deus e Deus não tem interesse de atender aquele pedido, porque Ele sabe que não é o melhor para nós. Então Ele vai dar aquilo que Ele acha melhor. E às vezes nós interrogamos a Deus, nós murmuramos, dizendo assim, Deus não ouve a minha oração, Deus não está preocupado comigo, Deus não está nem aí para mim, Deus não existe, Deus esqueceu de mim. Enfim, nós vamos começar a colocar tudo aquilo que nós achamos que vem na nossa mente. Mas a verdade é que Deus está vendo o melhor para nós. Ele é um Deus que cuida, é um Deus que zela e Ele tem o melhor para os seus filhos. Então, nós não precisamos nos preocupar, porque tudo que Deus faz é melhor para nós, né? Então, esta lição desse texto, ele nos traz uma lição de quanto é importante nós acreditarmos na promessa de Deus. Acreditarmos, saber que Deus, Ele é Deus. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então, precisamos simplesmente entregar a nossa vida. Jesus, eu não sei mesmo fazer nada, não dou conta de cuidar. Jesus, capacita-me, Senhor, dá-me habilidade, dá-me competência, me ajuda, Senhor, dá um norte e ancorar o nosso coração em Deus e descansar, porque com certeza Ele vai fazer muito melhor para nós, né? Então, veja que no mundo que nós vivemos, há muitos caminhos que são fascinantes para nós, né? Mas nesse caminho, há caminho de engano, há caminho de ilusão. Aparentemente parece que é um caminho bom, né? E às vezes nossos olhos até enchem de alegria, né? Que a gente vê e deseja, mas é um caminho de engano. Mas quando nós estamos caminhando no caminho, né, da promessa de Deus, aí as coisas são diferentes. Jesus tem a vontade e o desejo de nos abençoar e de nos conduzir nesse caminho, porque é o caminho da promessa de Deus. Então, às vezes nós pedimos algo para Deus, nós não sabemos nem como pedir. Pedimos para Deus e Deus, lá do alto, Ele olha para nós e diz assim, coitada, como pede uma coisa dessa? Não sabe que lá na frente pode ser uma destruição. Não vou permitir, porque o amor de Deus é tão grande, é tão grande, é tão grande, é tão grande. E Ele sabe que ali na frente nós podemos tropeçar, podemos cair, podemos machucar. Então Ele diz, não vou fazer isso, né? Então, vejamos que é necessário se faz termos experiência com Deus, conhecimento de Deus, né? Amizade com Deus, maturidade espiritual, intimidade com Deus e colocarmos sempre no centro da vontade de Deus. Olha que palavra maravilhosa. O nosso Pai Celestial, Ele tem o melhor para nós. Ele não esquece de seus filhos, Ele não abandona. O nosso nome está gravado na palma da mão do Senhor Jesus, como está registrado lá no livro de Isaías. E tem um louvor que diz assim, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que
está nas mãos de meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Aleluia, glória a Deus. A nossa vida, aleluia, está nas mãos do Senhor Jesus, aleluia. E por estar na mão de Deus, nós podemos descansar no Senhor Jesus, porque Ele cuida de tudo, Ele cuida da nossa vida, Ele cuida da nossa família, Ele cuida dos nossos filhos, Ele cuida do nosso esposo, do nosso lar, do nosso trabalho, Ele cuida de tudo. Deus é bom, Deus é maravilhoso, a mão do Senhor Jesus está estendida para nos abençoar. Vamos descansar na presença do Senhor Jesus e sermos gratos a Deus pela nossa salvação, pelo cuidado de Deus, aleluia. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.